Fala, família Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal Voz do Palestra. E olha só, o Palmeiras pipocou, né? O que era esperado aconteceu, a vantagem pro Flamengo reduziu, o Flamengo venceu o seu jogo, o Palmeiras perdeu. E no vídeo de hoje a gente vai ver aí toda a repercussão na mídia com relação ao empate do Palmeiras, a justificativa de Abel Ferreira, os lances polêmicos do jogo de ontem e já falar também sobre a preparação para o grande confronto pela Copa Libertadores da América, Palmeiras e Cerro Porteño, na próxima quarta-feira. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o jogo de ontem, o que precisa ser diferente para o jogo de quarta-feira e bora pro vídeo de hoje, família. Avante palestra! Ninguém perdeu, né? Nem Palmeiras, quer dizer. Perdemos. Não sei. Quem perdeu mais? Essa é a pergunta. O Inter, que vive uma situação ruim, mas não está na zona do rebaixamento, ali na nota de corte. Ou o Palmeiras, que em casa não superou o meu Colorado. O poder defensivo do Inter foi alto. Vitinho e o contra-ataque. Tarde perfeita de domingo. Famílias reunidas por todos os lados. Nada melhor do que passar o Dia dos Pais dentro do estádio, né? Não tem, porque eu ganhei de presente esse jogo e fiquei muito emocionado com o presente. Você gosta mais do Palmeiras ou do seu pai? Do meu pai. Teve até promessa pro papai em caso de vitória alviverde. Prometo pra ele que eu vou arrumar minha cama e meu quarto hoje, que ele tá uma bagunça. E todo palmeirense que torceu pro Inter quinta, é claro que ia torcer contra agora. Ô Renato, fica triste não. Amanhã você vai chorar, viu? Amanhã não, hoje, daqui a pouco, né? Só que o Bernabé queria manter a boa fase. Maurício respondeu nessa enfiada pro Sosa, que não alcançou. Bernabé tava querendo, botou na frente e fez Carlos Miguel trabalhar. Era lá e cá. Dessa vez, Alan tentou de cabeça e de esquerda. Maripan tirou. O espaço, meus amigos, era escasso. E foi dentro da área que o Verdão assustou, com Marlon Freitas e Maurício. Aí veio o lance polêmico da partida. Alan perdeu o tempo da jogada e pisou em Félix Torres. O VAR nem chamou. La vermelha contra Feliz se ve muito claro. ¿Sí? Si llega a quebrar, es vermelho. Claro, no tiene que esperar a quebrar. Eso es vermelho. Llega tarde la bola, no fue queriendo ni nada, más llegó tarde y una jugada de vermelho. Y a Carbonero vermelho era. La de Carbonero no fue sin querer, le chutan la cabeza. Eu respeto la decisión de los árbitros. Después me jogó amarelo para Mateo Cunha. No se jogó no chão 2, 3, 4 vezes. Até que a dupla saiu do banco. Flaco Lopes e Vitor Roque entraram aos 12 da etapa final. Mesmo assim, o Palmeiras rodava a bola e pouco achava. As melhores chances palestrinas vieram com o Tigrinho, de cabeça e cara a cara com Matheus Cunha. Palmeiras 0, Internacional também 0. A viagem Colorado-São Paulo foi praticamente perfeita. Classificado contra o Corinthians em Itaquera na quinta, o Inter conseguiu segurar o empate contra o líder Palmeiras, que agora tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Uma parte é da responsabilidade e mérito do nosso adversário e a outra é a falta de inspiração nossa. E é assim, a equipa que luta para não descer a divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida. E nós, treinadores e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos. É isso que nós temos que entender. Foi um bom ponto, né? Jogamos contra o melhor time hoje do brasileiro, um time muito completo, então levamos um bom ponto. Fica esse sabor amargo nas últimas 2 jogadas que tivemos para poder ganarlo, né? Mas sumamos um ponto. O Colorado tem apenas 1 vitória nos últimos 8 jogos, mas o que importa mesmo é que conseguiu sair da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras volta a atenção para Libertadores. Quarta, recebe o Cerro Porteño pela ida das oitavas de final. Todo jogo é diferente, a gente não é máquina, a gente pode errar também. E acho que hoje foi isso, como falei agora, eu acho que fomos um pouco imprecisos demais na terceira, na linha final, e isso nos tira confiança e o resultado se vê hoje que não conseguimos fazer gol. Eu acho que nenhum time gosta de ficar na zona vermelha, né?
Mas a gente não tem que ficar olhando para as outras equipes. Eu acho que a gente tem que entrar no jogo, fazer a nossa parte, buscar fazer o nosso papel, que é vencer. O domingo, que poderia ser perfeito para os donos da casa, acabou melhor para os papais colorados. Já os alviverdes têm pelo menos o conforto do abraço dos filhos e principalmente a liderança pela 16ª rodada seguida. Eu acabei aqui a conversa com eles perguntando-lhes isto é o melhor que cada um consegue fazer. Eles sabem que podemos fazer mais e melhor e é nisso que nós vamos trabalhar. Temos um Palmeiras e Inter no final de semana e a hora dos palpites. Oi? Palmeiras e Inter. Não, eu não tô bem. Eu não tô bem. Ele não quer que nenhum vença. Ele vai falar 0-0. Um jogo xoxo, vai ser um jogo xoxo, um jogo amarrado, família. O xoxo 1x0, hein? 0x0. 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 Eu não conheço ele, falei 0, ele vai falar 0-0, já conheço. Quando ele não quer nem um lado nem o outro, ele vai de 0-0. Ele tava magoado que o Inter eliminou da Copa do Brasil. O Corinthians e que o Palmeiras é o rival da vida, não tem jeito. Aí 0-0, você acha que ele ia falar 2x0 Inter? Nunca, 1x0 Inter. Essa maldita produção, eu só falo do Corinthians, aí me colocaram falando do Palmeiras, do Inter. Vocês estão acabando com a minha reputação no programa. Aliás, Edu Dracena estava lá vendo o jogo em loco e o Inter, claro, fez um sistema defensivo muito forte, montou um ferrolho, mas teve as suas estocadas, teve sim seus contra-ataques com o Bernabé, aquele último do Vitinho, inacreditável, Vitinho, tomada de decisões, é isso que o atacante tem que fazer, ele tem que tomar a decisão correta. Mas enfim, o Palmeiras perde outra oportunidade de fazer 3 pontos, tinha sido derrotado em casa pelo Galo, e não conseguiu bater o Inter, que vive um desespero. E estava cansado o Inter também. Jogou na quinta-feira e era pro Palmeiras, jogou na quarta, era para ter mais gás ainda do que o Inter. Então eu vejo que o Palmeiras, Renata, sabendo que o Inter ia ter a postura que teve, como jogou contra o Corinthians, sabia que ia ser um ferrolho ali. Só que a questão do Palmeiras é que ele não soube ter artimanhas para tentar sair dessas marcações. Então, faltou o quê? Dar passe rápido, faltou infiltrações, faltou o drible, entendeu? Faltou várias situações, chute de fora da área. Então, faltou atitude para os jogadores. Do Palmeiras ou São Paulo? Não, então, faltou atitude de jogadores do Palmeiras, porque sabendo que o Inter ia estar fechadinho lá, tinha que ter alguma coisa. Não adianta depois falar assim, pô, e outra, 2 jogos dentro de casa, 1 ponto. 1 ponto só. A gente tinha uma gordura legal, agora está diminuindo essa gordura. Então tem que ligar assim o sinalzinho de alerta, porque é um campeonato duro, é um campeonato difícil. Não, não perdi, eu não perdi porque eu tenho que xalalar. Empatar com a aviação ferrolho aí. Eu sou líder do campeonato, irmão, ainda. Eu sou líder do campeonato. Que choro, velho. Mesmo empatando em casa, perdendo pro Atlético Mineiro, somos líder com 6 pontos na frente do Flamengo, irmão. O grande detalhe é que aqui no Brasil e talvez no mundo inteiro, o que pesa no futebol é o resultado. Não é? Só que o Inter vem jogando bem, desempenhando bem, enfrentando seus adversários, eu não vou dizer de igual para igual, mas com uma estratégia inteligente e o comprometimento dos jogadores na marcação, em ajudar a defesa, essa estratégia dos 3 zagueiros ali que o Bruno Gomes faz um 3º zagueiro. Negão, aí não! Pra ela não, negão! Aqui, pra esses cavalos! Segura, negão! Só que é o seguinte... O Flamengo e o Palmeiras têm uma briga particular, todo mundo sabe. Flamengo com um jogo a menos, que é em casa com o Mirassol, ganhou do Vitória, meio que uma pequena vingança, porque o Vitória eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. E o Palmeiras está perdendo pontos, mas ainda tem uma gordura. E eu quero falar também de polêmica, Cecinho. Primeiro porque o chute dado na cabeça do Carboneiro pelo Barbosa e o VAR nem chamar, nem solicitar, assim, dá uma revisadinha, olha de novo. Porque o Davi Lacerda, por que eu sempre critico a arbitragem dele? E ele é considerado um dos melhores, mais promissores. Porque ele não dá qualquer falta. Falta é falta. Se é falta, dá a falta. Ele deixa o jogo rolar, ele tenta, na conversa, levar a partida. E assim, como é que... Olha isso, gente. Na verdade, assim, se a gente analisar com a ajuda do VAR, né, que é a tecnologia que tem,
não era nem pra ter polêmica, né? Aí Olha isso, gente, eu não consigo entender o critério. Não, e é um movimento natural? Não é, então assim... Ele foi pular o cara, Cicinho. Pular como, Edu? Ele foi pular. Ele deu uma letra na cabeça do Carboneiro. Será que você vai ser... Barbosa, porque ele tava pilhado desde o início do jogo. Ele e o Félix Torres estavam se jurando, estavam se agarrando na área, aquela coisa toda. E aí, de repente, nesse lance, nem chamar. O VAR chama o árbitro, dá a chance do árbitro outra vez ver o lance. É só isso. Nem isso aconteceu. Será porque estava apitando, acho que aquela coisa, ai, não vou, né? Conheço esses árbitros. É fácil ser caseiro. Não é porque é o Palmeiras, é porque tem árbitro que é caseiro. E tem VAR que é caseiro também. Edu. E ele tava bem perto da jogada, né? Se você pegar o árbitro lá, ele tava bem perto ali, passando perto ali do jogador do Palmeiras ali, do Andrés. Renata, eu daria cartão amarelo nesse lance. Agora, o outro que a gente vai falar, aí eu vou pensar. Ronaldão, sua opinião. Rapaz, aí ele tenta pular, né? Mas, um amarelinho aí, é bem, um amarelinho, né? Mas o VAR nem chamou, tinha VAR. Se a gente tivesse a imagem ao contrário, acho que a gente não tem, né? Que aí a imagem de frente você não vai ter dúvida nenhuma, sim. Se você enxergar pelo ângulo invertido. Por esse ângulo aqui, é o amarelo. Mas enfim, eu ouvi várias opiniões. Aliás, eu rasguei. Comentarista de arbitragem, pra mim, não existe no Brasil. Impressionante, não dá. Não sabe. Não dá. Cada um vê e cada um que acompanha futebol tem a chance de fazer a sua própria análise. É impressionante. Mas tem mais um lance bem polêmico também. Mais um? Mais um. Envolvendo o jogador Alan, Alan ou Alan? Que ontem cada um falava uma coisa, né? Eu acho também que é Alan. É Alan? Mas... Aí eu já mudo a minha opinião, Renata. E aí? Aí eu já acho que é cartão vermelho. Por mais que o Alan não teve a maldade de querer, mas eu acho que aí ele foi acima, pegou realmente a canela do Félix Torres, aí eu daria o cartão vermelho. E aí eu vi gente falando, ele escorregou. Não interessa, gente, não é a questão da intenção, é o que foi produzido. Então seriam 2 expulsões, na minha opinião. O Inter ia ter uma vantagem, né? O Palmeiras com 2 a menos. E o Barbosa era no primeiro tempo, esse era no Agora, segundo. o Palmeiras também, não sei se a gente vai ter agora, nesse momento, tem um pênalti também pedido pelo Palmeiras, que não foi marcado. Aí, ó. Tem um esse aí no nas Flávio costas, Lopes, Esse tranco aí? Ali, ó. Eu mostro, gente, eu mostro todos os lados. Palmeirenses e colorados terão todas as chances aqui. Esse lance aí não foi nada. O lance mesmo que pegou foi em cima do Bidu, né? Que os caras subiram as costas dele. Que isso, velho. Tá falando de outro lado. Agora aí foi choque. E o futebol o quê? Eles estão obcecados pelo Agora, Inter. você segurar no ombro do cara e não deixar o cara cabecear e fazer mochilinha nas costas do cara... Eu só acho que o Flávio Lopes, sabe o jeito que ele se joga, não foi nem... O tranco não daria aquela projeção. Olha a altura que a bola passa da cabeça dele. Tá Nem se ele quiser. Não tá nem na cabeça dele, né, Cicinho? Se tá na cabeça do cara, o cara tá apoiado, aí é uma coisa. Aí não foi nada. Agora, se tem alguém que comemorou esse resultado, foi o Flamengo. Há pouco tempo... Bom, Fabiano, então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre o jogo de ontem, né? Acho que, de certa forma, um jogo muito aquém daquilo que era esperado. A gente até falou no vídeo de ontem, no pós-jogo, se você não assistiu aí, quiser acompanhar também na íntegra a entrevista de Abel Ferreira, tá aí no canal. Inclusive, dá aquela força para nós, estamos iniciando um novo canal aqui para vocês que já acompanhavam o nosso trabalho anteriormente, então comenta aqui embaixo, curte, compartilha, dá aquela forcinha pra gente, você sabe, nosso compromisso é te manter informado de tudo que rola no mundo Palmeiras. E com relação ao jogo de ontem, cara, acho que a postura do Palmeiras muito aquém daquilo que era esperado por um time que quer ser campeão, né? Nos últimos 2 jogos, aí uma derrota para o Atlético Mineiro, um empate com o Internacional, ambos jogos em casa, né? Então, assim, perdemos 5 pontos preciosos na busca pelo título e vimos a vantagem diante do Flamengo reduzir, né? O Palmeiras que vinha aí com 8 pontos de vantagem diante do Flamengo, agora está com 6 pontos. E dentro desses 6 pontos, a gente precisa levar em consideração que o Flamengo tem um jogo a menos, então provavelmente deve vencer esse jogo diante da Chapecoense, cairia para 3 pontos, e no dia 23 de novembro, finalzinho, reto final do campeonato, possivelmente a gente vai ter aí uma final, né, antecipada, visto que vão estar faltando, sei lá, cerca de 3 rodadas para o término do campeonato, e a tendência é que Palmeiras e Flamengo estejam disputando o título ponto a ponto, né, um jogo em casa, então existe confronto direto ainda, tanto para reduzir essa vantagem, quanto para ampliar essa vantagem. Vamos ver como as coisas vão estar em novembro, temos aí mais de 2 meses pela frente, 3 meses, né, pela frente ainda, então
Vamos ver como vai ser. Agora o grande tópico aí é que o time do Palmeiras ontem entrou sem concentração, um time sem vontade. Acho que o primeiro tempo muito abaixo do Palmeiras, né? Deu muita bola pro Internacional. E, cara, vou ser bem sincero, a gente assistindo ali, vendo os comentários, pô, o Internacional foi muito superior, cara, eu não acho. Acho que o Palmeiras não conseguiu jogar, mas da mesma maneira que o Palmeiras não conseguiu traduzir ali talvez o seu maior domínio no segundo tempo em chances de gol, o Internacional também não conseguiu fazer isso em nenhum momento do jogo. Né, foram 22 finalizações do Palmeiras e, cara, o goleiro do Internacional não fez uma defesa. Em contrapartida, também, quando a gente pensa nos ataques do Internacional, não me recordo de nenhum que tenha trago tanto perigo, a não ser o último lance do jogo, numa saída desesperada do Carlos Miguel. Acho que o Paulinho do Internacional não quis finalizar o gol. Assim, basicamente, com o Carlos Miguel adiantado, ele recebe, se ele dá de primeira, de esquerda, de cobertura, da gol. Quando ele cortou, se ele chuta a rasteira, da gol. E aí ele ficou demorando, o Palmeiras conseguiu se recompor e impedir ali que a bola chegasse ao gol de Carlos Miguel. Mas acho que a gente precisa destacar alguns pontos que talvez a gente não tenha destacado no jogo de ontem. Nessa escalação com 3 zagueiros de Abel Ferreira, cara, pra mim é lastimada. Se já é a terceira ou quarta vez desde que o Abel chegou ao Palmeiras que ele tenta implantar essa escalação com 3 zagueiros. E pra mim, cara, nunca dá certo. É tão teimosia quanto aquela escalação com 2 laterais direitos ou 2 laterais esquerdos. Pra mim é absurdo jogar com 3 zagueiros, principalmente levando em consideração que o Palmeiras tem Alexander Barbosa, Gustavo Gomes e Murilo, e nenhum dos 3 tem uma boa saída de bola. Então o Palmeiras é extremamente dependente de Marlon Freitas ali quando a bola chega nele para conseguir criar alguma coisa, porque simplesmente os zagueiros não têm essa capacidade. Então, assim, a gente ainda tinha o Bruno Fux, que era bom no passe e tudo mais, mas que também deixa muito a desejar. Então, assim, não é uma escalação pro Palmeiras, cara. Em contrapartida a isso, eu penso também que, assim, vamos deixar de jogar com 3 zagueiros e voltar a jogar na escalação padrão com 4 na linha de zaga. E aí você tem Giai na lateral direita, cara, que são 90 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele não sabe cruzar, ele não sabe finalizar. E aí você fala, mas ele tem muito vigor físico. Beleza, mas é um jogador que é feito somente disso. Ele corre igual um desesperado. E quando corre pelo ataque, muitas vezes atrapalha. Ele cruza com a perna direita, você acha que ele é canhoto. Quando ele cruza com a esquerda, você vê que talvez, sei lá, seja ruim com as duas. É ambidestro, né? Então, é complicado, assim, a situação do Giai no Palmeiras. E é desanimador, de certa forma, porque a gente vê um enredo muito semelhante ao do ano passado, onde nós tínhamos uma certa vantagem no Campeonato Brasileiro e fomos abrindo mão disso, né, por falhas em jogos bobos, basicamente. Então, assim, é um jogo onde o Palmeiras não deveria ter falhado, deveria ter saído com os 3 pontos diante do Atlético Mineiro, assim como diante do Internacional. E assim, a gente vai perdendo aquela gordurinha que a gente tem aí com relação à busca pelo título. Um outro comentário importante também é Vitor Roque, cara, que, mas Vitor Roque tá muito tempo sem jogar. Cara, o cara joga bola todo dia. Eu me custa acreditar que é ritmo de jogo, porque treina, tem coletivo, tem jogos treinos, onde ele atuou desde o período da Copa do Mundo, ele vem jogando e, cara, parece que ele desaprendeu, ele corre errado, ele sempre foi afobado, mas ele corre errado, ele tenta dominar, a bola vai para o adversário, ele ajeita para chutar, cara, ele faz tudo errado. Então, assim, aquele contra-ataque que caiu no pé dele, inclusive, dá para ver o desespero e a afobação de Vitor Roque, né? Então, assim, é um jogador que parece que não voltou de lesão, muito abaixo mesmo, assim. Quando o Vitor Roque entra, a gente não sente mais aquela agressividade, né? Então eu espero que isso melhore aí pelas próximas partidas, levando em consideração uma reta final de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E também a gente precisa comentar que, cara, não existe um mundo onde o Flaco Lopes é banco do Sousa. Não existe esse mundo. Então, assim, o Palmeiras precisa melhorar e eu acho que isso parte das decisões do treinador, né? Eu acho que Abel Ferreira é o principal responsável pela falta de rendimento do Palmeiras, pela falta de rendimento técnico, criatividade. É um time que não é criativo, é um time que se resume em bola na área e não ter ninguém para cabecear lá dentro, como foi boa parte ali do segundo tempo até a entrada de Flaco Lopes. Cara, não tem um jogador alto. Quem tava entrando ali na área porque não tinha centroavante, né? Era Ramon Sousa e Maurício, os dois jogando, 2 baixinhos. Aí você tem o Arias numa ponta, e aí o Alan pega a bola na outra ponta e cruza pra área e não tem ninguém para cabecear. Aí o Arias pega lá na esquerda, cruza pra área e ninguém para cabecear. Então, assim, time que falta criatividade e um time que quer ser campeão precisa entregar mais.
Família, no vídeo de hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais informações do Palmeiras, porque quarta-feira tem Palmeiras e Cerro às 7 horas da noite no Allianz Parque, no Nubank Park. Então, se você não tem nada programado, vamos pro estádio, vamos apoiar o Verdão. Estaremos lá todos juntos em busca de mais um título aí, se Deus quiser, esse ano o Tetra vem, família. Excelente semana pra vocês, avante palestra. Mais uma vez, curte, compartilha, comenta, dá aquela força pra nós. Valeu, família.